Quero estar cumprimentando a todos os amados irmãos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica, como acontece toda semana, uma semana antes da aula ser dado na igreja. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese. Compartilhe também os nossos vídeos com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Envie aos seus contatos, peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. E o nosso canal é um canal diversificado, com várias matérias, na área apologética, na área família, resumo da escola bíblica, louvores e mensagens edificantes. Estamos chegando aí à marca de 700 vídeos, tá? Faça parte deste momento, faça o seu comentário, toque o sininho para todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você possa receber a notificação do nosso canal do YouTube. Lição de número 9, o reinado de Davi. Essa lição será ministrada em todas as nossas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo no dia 1 de dezembro. Título, como disse, o reinado de Davi. Antes de entrarmos à aula, temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Primeiro se encontra em 1 Coríntios 15, 57. Nossas vitórias vêm de Deus. Deuteronômio 31, versículo 23. Ministérios e cargos têm de provir de Deus. Isaías 40, 11. Deus é o grande pastor da nossa vida. 1 Pedro 5, 3. Os pastores devem ser modelo para o rebanho. 2 Samuel 6, 21. A certeza da vontade divina traz-nos confiança na obra. E Marcos 12, 30, 31. O cristão deve adorar a Deus com todo o seu ser. Esses são os versículos para nos nortear sobre a aula de hoje. Nosso textuário está baseado em 2 Samuel 5, 12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que o exaltara o seu reino por amor do seu povo. A verdade prática diz: a glória do reinado de Davi deve ser, antes de tudo, a boa mão de Deus que estava sobre ele. Texto de base da aula de hoje é 2 Samuel 5, 1 ao 12, que nos diz assim a palavra de Deus: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrão, e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saía e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei a Hebrão e ao rei Davi. A Hebrão, e o rei Davi o fez com eles aliança em Hebrão perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrão reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todos Israel e todo Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e o chegar ao Canaã e aos coxos e aos cegos, e que a alma de Davi aborrece, será cabeça de capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa.
Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor deste muro até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E também Davi, que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do teu povo. Então aqui está o que Davi fez, o que Davi realizou, como Davi tomou, a cidade dos Jebuseus e a transformou em sua cidade, a cidade de Davi. A ideia central desta lição de hoje é que tudo que fizermos só pode ter um bom desfecho se a mão de Deus for conosco. A pujança do reino de Davi não foi porque ele era uma pessoa competente para a guerra, ou simplesmente por causa de uma razão circunstancial, mas porque Deus era com ele em tudo o que fazia. Ter essa percepção espiritual é essencial para que a nossa vida espiritual seja mais vigorosa e abençoada. Não podemos deixar de pedir a Deus que o seu Santo Espírito guie-nos em tudo o que fizermos. Nós temos a mente de Cristo e o Espírito Santo habita em nós. Esse é o segredo de sermos vitoriosos como homens e como mulheres de Deus. Termos a direção do Senhor e fazermos conforme o Senhor determina que devemos fazer. Todas as nossas decisões têm que ser pautadas pelo Senhor, e assim você terá sucesso. Esse é o segredo. Na introdução da aula de hoje nos diz que o pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habitantes natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimento se originavam em Deus. 2 Samuel 8:6, Ou seja, Deus era a direção de Davi e por isso Davi era vitorioso. Os 33 anos que ele reinou em Jerusalém e os 7 anos e 6 meses que reinou em Hebrão revelam um rei prototipo do Messias que viria. Por isso Davi é considerado um tipo do Messias. Isso está confirmado pela profecia de Miqueias 5:2, mencionado pelos escribas nos dias de Herodes, pelo texto de 2 Samuel 5:2 e pela profecia de Gênesis 49:10 em relação a Jesus Cristo, Então Davi é considerado como o rei messiânico, E Cristo veio exatamente desta linhagem. Ainda que Davi teve alguns erros, a qual a Bíblia não esconde, sua descendência, seus sucessores, reis que lá estiveram também tiveram problemas, mas mesmo assim Deus manteve a sua palavra que o trono de Davi seria eterno e que o Messias viria dele. Davi é constituído rei. Primeiro tópico: 3 motivos para a sua escolha. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso, tem de haver algum mérito para isso. Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel, norte, e ungido rei por 3 razões. Primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira. Deuteronômio 17:15, pois era irmão da nação. 1 Crônica 11:1. Segundo motivo para escolher Davi foi devido à sua liderança militar. 1 Samuel 18:16. Terceiro motivo, estava pautado em uma promessa de parte de Deus, de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. 2 Samuel 3:10. Então Davi assume no momento certo, na hora certa, aquilo que Deus havia prometido, aquilo que Deus
havia determinado. Mas o que me chama a atenção é que Davi esperou o momento de Deus. Muitas pessoas hoje não querem esperar o momento de Deus. Muitas pessoas se enchem, se ensoberbecem quando tem uma posição, um cargo, e já acha que ele é o rei da cocada, que ele é o bambambam. Davi respeitou enquanto Saul reinou. Davi só assumiu a sua posição quando Deus realmente o colocou e o determinou que assim seria feito. Davi, como pastor e chefe, na Bíblia a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Está escrito que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. Na qualidade de chefe, ele seria um capitão, príncipe, líder. Como pastor, ele cuidaria, apacentaria, ele se revelaria um amigo especial. Assim Deus zelava pelo seu povo. Salmo 23, Salmo 77, verso 20. Davi foi líder, Davi foi rei, Davi foi pastor, Davi foi servo, Davi foi homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha a direção do Espírito, ele amava a Deus, ele honrava a Deus. Davi foi um dos poucos reis, que não cometeu idolatria, Em hipótese alguma, Davi trocou Deus pelos ídolos. Por isso, Deus o chama segundo o seu coração. Estava claro que para Davi ter reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso, não um despota, um tirano, Como muitas pessoas que quando tem poder, ele acha que ele manda, Que ele faz e desfaz. Só que ninguém tem poder se Deus não der, mesmo na nação circular e fora. Um presidente, um governador, um prefeito, um vereador, um líder, ele só está lá porque Deus o permite, porque se Deus não permitir, ninguém subsiste. A Bíblia diz que nenhuma autoridade é constituída se não for por Deus, Então, toma cuidado, Quando você é líder, quando você é chefe, quando você é um comandante. O apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, mas sendo o exemplo do rebanho. 1 Pedro 5,3, Paulo disse que não queira dominar a fé de ninguém, antes desejava ser cooperador da alegria de cada cristão. 2 Coríntios 1,24, o líder, ele tem que ser realmente submisso ao Senhor e que saiba também honrar os seus liderados. A Bíblia diz que as pessoas que queriam estar com Davi foram as pessoas que constituíram Davi rei, Porque o povo amava a Davi, diferente de Saul, que era um tirano e comprava as pessoas, como aprendemos na aula passada. Davi não, Davi tinha o povo ao seu lado porque o povo queria estar com Davi, entrando em aliança com o povo. Ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho, tendo qualidade de bom guerreiro, de bom líder. Davi não poderia governar sem o povo, portanto precisava fazer aliança com todos para ter um reino bem fortalecido. Observe que a aliança que ele firma tem características pastorais, não monárquicas. Por isso foi ungido rei sobre Israel. Todos prometeram lealdade ao novo rei. 2 Samuel 8, 10 ao 18, 2 Reis 11 ao 17, 1 Crônicas 11, 3. O povo queria estar com Davi. É bom quando o líder chama a atenção do povo e que o povo quer que esse líder seja o seu líder, que seja o seu pastor, Que ele os governe, que ele os oriente. Era isso que acontecia com Davi. Subsídio didático pedagógico. Nesse primeiro tópico, é possível trabalhar melhor as habilidades pessoais que Davi tinha e que foram determinantes em seu reinado. Destaca-se para a classe, as características pessoais que o faziam ter condições de ocupar o reino. Ora, Davi não era estrangeiro, mas da tribo de Judá. Ele apresentou uma liderança militar ao recrutar soldados para o seu apoio, principalmente na caverna de Adulão.
Era uma pessoa contrita diante de Deus, pois não dotava em buscá-lo seu estilo, fez com que fosse visto como um pastor do povo, um chefe muito próximo. Além disso, ele fez aliança com o povo de Israel para garantir a unidade de seu reinado. Assim, traça-se um pouco sobre a vida de Davi. Essa é a característica de Davi: um líder que o povo amava, um pastor, um verdadeiro homem chamado por Deus. Tópico 2: consolidação do reino de Davi, a edificação de Jerusalém. Tão logo é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. Primeiro intenta tornar sua capital forte e bela. Sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis. 2 Samuel 3, 2, 5, 13 ao 16. Davi trouxe grandes mudanças ao povo israelita. Quanto a Jerusalém, ele a considerava algo particularmente seu, pois fora conquistada sob a sua liderança. Nesse caso, ela era vista como um empório próprio. Davi entra logo em luta contra os filisteus para expulsá-los, sendo ele um líder bem preparado, conhecedor das táticas dos seus opositores, busca a orientação divina e parte para a batalha, ferindo por 2 vezes os filisteus. Com a presença de Deus na vida, Davi consegue derrotar seus inimigos e controlar suas fronteiras, mantendo sob o seu poder. Davi é estrategista na guerra, aprendeu a guerrear desde criança, desde moço, lutando com leão, lutando com urso, lutando com gigante e lutando ao lado de Saul, no exército de Saul, para defender Israel. E agora na caverna de Adulão, como aprendemos na lição passada, ele foi forjado, ele foi comandante, ele foi líder, ele liderou, mas também aprendeu, porque o verdadeiro líder, ele não só lidera, ele aprende. Isso deve ser pautado para a vida do homem e da mulher de Deus. As reformas religiosas. O capítulo 6 de 2 Samuel trata da ação de Davi em busca da arca para Jerusalém. O sentimento que o envolve revela grande respeito pelas coisas de Deus, enquanto o rei Saul era insensível para com o sacerdócio. Dentre outras coisas, Davi valoriza tudo aquilo que estava relacionado a ordenanças divinas. Ele respeitava o sacerdócio, a arca, e procurava preservar toda essa herança espiritual, inclusive elevá-la. Essa é a diferença de um líder chamado por Deus e um líder chamado e escolhido pelos homens. Saul foi escolhido pelos homens, não se preocupava com as coisas de Deus, não se preocupava em obedecer e honrar a Deus. Davi foi chamado por Deus, por isso Davi é segundo o coração de Deus e se preocupava com as coisas de Deus. Quando o líder é chamado por Deus, ele dá prioridade às coisas de Deus. Quais são as suas prioridades? É uma pergunta. É bom levar em consideração que Davi não tensionava apenas fazer de Jerusalém uma capital religiosa para manter o povo leal a si. Não se tratava de estratégia política. Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Nas cerimônias religiosas ele se entregava para adorar ao Senhor, o que por vezes para alguns causava escândalo, como foi para Mical, 2 Samuel 6:20. Mas procedia assim porque desejava exaltar o seu Deus. Davi não se preocupava com o que a sociedade dizia, com o que as pessoas diziam. O negócio dele era adorar a Deus, louvar o nome do Senhor. A suprema aliança davídica. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. 2 Samuel 7:1-15. Podemos ver que 3 coisas importantes iriam caracterizar a aliança davídica. A primeira, a firmeza de sua família na terra. Segundo, seus sucessores teriam a presença de Deus. E terceiro, uma dinastia eterna. 2 Samuel 7:11-16. Por isso ele é o rei messiânico. Por isso Jesus é conhecido como filho de Davi, homem
chamado por Deus. Subsídio histórico-cultural. Vamos conhecer um pouco mais da monarquia antes do reinado de Davi. O surgimento da monarquia sobre Saul fez pouco para curar a crescente brecha entre Judá e as tribos do norte. Durante o seu reinado, o abismo entre as tribos tomava proporções consideravelmente grandes. Por exemplo, o historiador aponta que quando Saul fez uma convocação geral para livrar Jabes, Gileade de Amon, 300 mil homens vieram de Israel, mas apenas 30 mil de Judá. 1 Samuel 11:8. Quando realizou a campanha contra os amalequitas, Saul contou 200 homens de pé e 10 mil homens de Judá. 1 Samuel 15:4. Os números são reveladores, mostrando que Judá provou um número bastante reduzido de soldados em comparação com Israel, um fato comprometedor para a própria Judá, uma vez que os amalequitas viveram por muitos anos em sua fronteira ao sul. Estaria Judá mostrando sinais de uma postura anti-Saul. Além disso, depois de Davi ter matado o gigante Golias, os homens de Israel e Judá perseguiram os filisteus. 1 Samuel 17:52. E quando Davi foi colocado na corte de Saul, todo Israel e todo Judá amava Davi, como já dissemos. 1 Samuel 18:16. Está claro que Israel e Judá eram tidos como duas entidades particulares que seguiam seus interesses separadamente, ou seja, cada um cuidava do seu umbigo, como diz o ditado na nossa linguagem popular. Mas o que é notado é que todos amavam Davi. A grandeza política do reinado de Davi. Tópico 3. As realizações militares. Nas escrituras há registro das diversas ações militares de Davi, 2 Samuel 8:1-14. Muitos denominavam esse texto de o Davi que ataca. Note que a tônica dos versículos é sobre os verbos: feriu, sujeitou, matou, tomou. Suas ações começam com o desbandamento dos filisteus, mas vai se alastrando até fazer fronteira com outros povos. Já nos limites de Israel, a lista de povos vencidos incluiu filisteus, moabitas, sírios e edomitas. Todos que Davi pôde, ele subjugou, ele matou, ele conquistou território para Israel, ele tomou posse de tudo aquilo que era de Deus, prometido a Abraão, prometido a Moisés, a Josué, os líderes. Davi realmente fortificou a nação de Israel, por isso ele não pôde nem mesmo construir o templo, a qual ele tentava. Deus disse: não, seu filho vai construir, as suas mãos estão manchadas de sangue. Não demorou para que importantes possessões gentílicas estivessem sob o controle de Davi. Como é maravilhoso ter um líder cujo coração e força são denominados pelo Senhor. Deus deseja levantar líderes hoje segundo o seu coração, ou seja, líderes que sejam tementes, líderes que amam a obra de Deus, líderes que amam almas, não líderes que amam posição, não líderes que amam status, como nós vemos hoje. Qual líder você quer ser? Uma pergunta para você pensar. As administrações de Davi. Foram muitas mudanças realizadas por Davi que o fizeram destacar-se no campo militar, político, administrativo e religioso. Lendo o capítulo 8, 15 e 18 e 20, 23 e 26, observamos como Davi fez importantes mudanças na área administrativa. No comando de suas tropas estava à frente Joabe. Havia um guarda real, um superintendente da coveia que liderava com os estrangeiros. No campo religioso, Davi tinha 2 sacerdotes, Zadok e Aimeleque, 2 Samuel 8:17, um cronista e um escrivão, 1 Crônica 24:3, os quais eram responsáveis pelos registros e documentos do Estado.
dentre outras nuances administrativas. Por isso que Davi foi um líder, né? Por isso que Davi foi um estrategista. Ele não foi só rei, ele não foi só pastor, ele foi alguém que realmente sabia o que estava fazendo e o que queria fazer na obra de Deus. Esse corpo administrativo não era autônomo, todos agiam com a permissão do rei e por ele eram supervisionados. Cada setor só poderia agir ou fazer algo com a anuência dele. Davi procurou montar um setor administrativo que o pudesse auxiliar no seu reinado. Ele supervisionava tudo e eles trabalhavam e tudo funcionava. O líder tem que ser assim, ele tem que delegar funções. Ele é o idealizador, ele supervisiona, mas ele delega funções para os trabalhadores da seara. O sucesso de um obreiro depende de oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. Para isso são chamados. Tito 1:5, melhor dizendo, Paulo diz que 2 tipos de obreiros precisam ser bem remunerados: que se afadigam na palavra e os que administram bem. 1 Timóteo 5:17, né? Então, o obreiro, ele precisa realmente ser um bom administrador para que a coisa funcione. O que mais tem feito igrejas se desfazer e se destruir é a falta de administração, é a falta de uma liderança, é a falta da visão, falta de Deus. Líderes hoje estão competindo com outros, querendo abrir mais igreja, mostrar seu nome, mostrar sua história. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ganharmos almas, para amarmos, para perdoarmos, para respeitarmos, para administrarmos a sua obra. O culto público. Davi fez consideráveis mudanças no culto público. Os sacerdotes eram Zadok e Aimeleque, segundo Samuel 8:17. Crê-se que Abiatar já estivesse aposentado, segundo Samuel 15:24. Quem era Abiatar? Abiatar era um dos filhos dos sacerdotes que foram mortos à ordem de Saul. Foi o único que escapou, serviu Davi por muito tempo, mas nessa época acredita que ele já havia se aposentado, por isso agora os outros 2 sacerdotes estavam ministrando o culto a Davi. Historicamente pode-se entender que no aspecto religioso as cerimônias desenvolveram-se com a família sacerdotal de Arão. Davi faz tais mudanças porque tinha interesse pelo culto. Ele o faz com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre como objetivo a maior glória de Deus, né? Veja o relato completo das realizações e liturgias de Davi em 1 Crônica 23:1 ao 30. Davi tira agora da linhagem de Arão, não porque ele simplesmente queria, mas porque Deus já havia determinado, quando disse a Eli que os seus filhos tinham sido rejeitados e que a sua casa tinha sido rejeitada e que o sacerdócio não seria mais com eles. Os filhos de Samuel, que foi um grande líder, também não eram homens de confiança. Então Deus agora tira dessa linhagem e coloca uma outra. Deus agora chama eles para um compromisso verdadeiro com o Senhor. A organização do culto é algo que deve ser pensado com todo cuidado, pois os que o fazem de qualquer jeito, por vontade própria, sem a prescrição das normas divinas, poderão sofrer consequências da parte de Deus. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú, que querendo fazer culto por conta própria, foram fulminados pelo fogo do Senhor. Levítico 10:1 ao 2. Culto apresentado a Deus, ele tem que ser apresentado de uma forma que agrade ao Senhor, que honre ao Senhor, que louva ao Senhor, que adore ao Senhor. Deus não aceita culto estranho. Deus não aceita fogo estranho, tá? O Evangelho de Deus ainda é sal e luz, não é açúcar. Tem muita gente passando açúcar no Evangelho para agradar as pessoas. Tem muito líder falando o que o povo fala, porque ele quer agradar o povo. Isso é fogo estranho. Deus matou os 2 filhos de Arão porque eles ofereceram um culto estranho, um fogo estranho.
Uzai colocou a mão na arca, foi morto. Por quê? Porque não era para pôr a mão na arca. A arca não era para ser carregada em carro de bois. A arca era para ser carregada no ombro pelo sacerdote. Davi aprendeu isso com dureza. Há líderes que querem carregar a arca no carro de boi, ou seja, fazer a vontade do povo. Esses estão com certeza fadados ao fracasso. É quase certo que durante esse período 980 a 976, Davi tenha dado início, ao seu programa de construção, isso antes de Cristo. 2 Samuel 5, 9, 12, o que incluiria depois de tudo prontos planos para a edificação do templo. É óbvio que no reino de Davi houve construções, palácios, edifícios públicos, porém os envolvimentos com a expansão do império, os acontecimentos que assolavam sua família impediram a infraestrutura impressiva, característica de um monarca de sua estatura. A reconciliação com Absalão deu a oportunidade esperada, que era transformar a cidade de Jerusalém no centro religioso e político. Mas Deus tinha outros planos, como eu disse. Não é você que vai edificar, Davi, suas mãos estão manchadas de sangue, mas seu filho que reinará em seu lugar. Amém? Conclusão da aula de hoje. O reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel. Mas na verdade o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, disse Davi. 1 Crônicas 29, 14. Davi reconheceu o Senhor e disse que toda honra, toda glória era do Senhor. Por isso ele dava voluntariamente ao Senhor. Tudo te damos, Senhor, porque tudo é teu. Quando o líder, quando o pastor reconhece que tudo é de Deus, que tudo pertence a Deus, que nós não somos nada, que nós não temos nada, nós somos apenas administradores da obra do Senhor, Deus nos honra. Deus olha para este líder. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, digite lá paulo.delanhese, envie os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, também no Facebook, também no WhatsApp. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?